Olha, ainda dá tempo de você se matricular na escola de ministérios, fazer o curso de maturidade no Espírito. Então, se você é a última oportunidade que tem agora, terça-feira. Se você não fez, talvez está nos visitando hoje, desafio você. Venha, faça a sua inscrição, faça o curso, você vai ser assim muito abençoado, vai crescer no conhecimento da palavra. Amém, irmãos? É muito importante. Queria desafiar você de verdade. Não permita, né, que você se torne uma pessoa apática espiritualmente. É necessário que você cresça. A Bíblia diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer a Bíblia. O maior tolo da face dessa terra é quem acha que conhece a palavra. Porque a Bíblia diz que ela é viva e ela se renova. Então a palavra de Deus não é um livro que você pode ler e decorá-lo, porque é um livro revelado no Espírito. E nós estamos tratando de Deus, não é de homem limitado. E Deus, na sua onipotência, Ele pode transformar coisas dentro do seu coração. Quantos podem dizer amém? Vem fazer, não fica de fora não perca a oportunidade. Talvez você ache que você está fazendo para você. Uma característica interessante na vida cristã, que nada é para nós. Entendeu? Talvez você ache que você vai orar para você. Pode observar, muitas vezes você ora mais pelos outros do que por você. Você vai orar, você ora pouco, você intercede mais. Observe, o Senhor Jesus, Ele é maravilhoso, e Ele sempre fez isso, e Ele sempre nos leva a fazer. Ele sempre nos leva a fazer. Às vezes a gente vem no culto e acha que a gente vai buscar para nós. Sim, nós recebemos, mas em algum momento o Espírito te lembra em alguém. E quando você verbaliza na presença do Senhor, milagre de Deus acontece. Talvez você ache que você vai adquirir conhecimento para você. Não vai. Acredite em mim. Existem muitas pessoas que vão chegar até você e você não vai dar só testemunho. Você vai falar palavra de Deus, palavra de salvação. Quantos podem dizer amém? Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 10, verso 46. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra abençoada. Chama o poder de um clamor, ok? Clamor tem muito poder. Marcos capítulo 10, verso 46. Você pode abrir ou ligar a sua Bíblia, né? Se você não tiver nem em papel, nem aí no seu aparelho, pode seguir ali, nós vamos projetar. Mas é importante que todos leiam. Olha o que é que diz a palavra de Deus. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se por um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Que pergunta, hein? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Amém, irmãos? Feche os seus olhos por um minutinho. Vamos pedir auxílio do Espírito Santo. Pai, nós queremos orar ao Senhor e pedir espírito de revelação e de sabedoria no pleno conhecimento da palavra do Senhor. Fala conosco. Ó Deus, à medida que a tua palavra for aqui exposta, ministrada, que o Espírito Santo possa trazer luz ao coração de cada um dos teus filhos. Que eles possam ser tocados e pelo poder contido na palavra, a vida deles sejam transformadas. Eu quero declarar, Pai, que esse ambiente está liberado e que os nossos corações estão, ó Deus, receptivos para receber da revelação da tua palavra em o nome de Jesus. E nós cremos que nós não sairemos daqui da mesma maneira que entramos. Quantos creem e digam glória a Deus? Irmãos, preste atenção. Hoje nós vamos tomar a ceia.
não vou demorar. Todos nós precisamos de concordar com uma coisa. Nós podemos discordar de muitas, mas uma nós temos que concordar, que todos nós passamos por momentos muito difíceis na nossa vida. Todos nós. Em algum momento, circunstâncias vêm e colocam você em trincheiras difíceis de resolver. E muitas vezes, essas circunstâncias vêm e nos leva não mais a orar. E eu já quero desconsiderar aqui que seja para quem é crente, fervoroso, que está na igreja, ou até mesmo aquele que está frio, avesso a Deus. Mas quando os problemas aumentam e vem, a pressão vem, essa pessoa, ela não mais ora, mas ela passa a clamar ao Senhor. Porque muitas vezes, encurralado pelas circunstâncias, quando nós não vemos saída natural, vem uma força de dentro de nós, produzida por essa pressão, e aquilo que poderia ser uma oração, se torna um clamor. E nessas horas, nós podemos lembrar daquilo que foi profetizado lá em Jeremias 33, clame a mim, e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Então, o clamor, ele nada mais é do que um tipo de oração fervorosa. Ela é mais intensa, mais profunda. E isso não está ligado com a altura da voz, não está ligado com a tonalidade. Às vezes tem pessoas que impostam a voz para orar, e às vezes entendem que fazendo isso eles vão alcançar algo diante do Senhor. Mas o clamor não. O clamor é algo gerado pela pressão. Pessoas que se pegam num leito de hospital, ou é surpreendido por um golpe pesado. Semana passada mesmo, um grande amigo, está lá nos Estados Unidos, congrega nas nossas igrejas lá. Ele foi suprir no trabalho de um irmão, foi ajudar a descarregar um caminhão de pedra, não sei se era granito, só sei que era quase meia tonelada. Ele foi tirar junto com o rapaz, escorregou, a pedra cai em cima dele, quebra a coxa, quebra a perna, fratura exposta, os ossos estouram ali a pele, a carne, e fica exposto, e aquela dor absurda. Eles enfiam lá um pé de cabra, levanta a pedra para tirá-lo de lá, mas a dor era tão intensa, a perna fraturada em 2 lugares, de maneira exposta, ele não conseguiu sair, tamanha era a dor. A moça que tinha para puxar, enquanto os 2 homens levantavam a pedra, ficou em choque, começou a tremer, desmaiou, porque a cena era muito feia. Os homens vê também a perna, entra em choque, solta lá o pé de cabra, a pedra cai na outra perna, quebra outra perna. Pedaço da pedra pega na orelha, dilacera a orelha, e teve que fazer cirurgia, colocar uma série de coisas. Hoje eu estava conversando com ele. São acidentes, ninguém estava esperando, golpes inesperados, percas inesperadas. Pessoas fortes, Adriano, que outroras estavam com o tom da sua voz arrogante, com seus planos gigantescos, que poderiam desprezar tudo aquilo que estava ao seu redor, porque o que tem valor mesmo é o meu sonho, diz muitos. Mas quando a pressão vem, talvez eles não sabem onde estão, mas eles voltam-se para Deus, não com oração, mas com clamor. Clamor esse que muitas vezes não é alto, porque falta força para gritar, mas talvez, entrelaçado com as lágrimas, eles gemem, mas a realidade é que eles não estão aguentando a pressão. Agora, tem uma coisa benéfica nisso tudo, porque
Deus, Ele sempre socorre você. Ele sempre beneficia você quando um clamor é liberado dos seus lábios. E hoje, eu quero falar com você 3 coisas muito importantes que vai fazer você refletir e entender como Deus ama você. Irmãos, quanto antes, olha para cá, o quanto antes você cair em si e entender que você não consegue viver sem fé no Senhor, você fica com menos cicatrizes lá fora. Porque o mundo lá fora é terrível. Irmãos, o mundo está horripilante. Tem filme de terror que perde, amigo. Tem pessoas que na sua mais profunda criatividade, nunca imaginou que veríamos o que nós estamos vendo hoje. Mas você pode ter certeza, se em algum momento na vida você clamar, lembre-se, não há uma história na Bíblia que houve um clamor e que não houve alguém que foi socorrido e auxiliado por Deus. Por quê? Porque um clamor, ele pode deter o sol e também pode parar um rei. Lá em Lucas capítulo 18, verso 35, diz, ele ouviu o barulho e os sons da multidão passando por perto, e percebeu que algo estava acontecendo. Então perguntou a alguém o que era, e disseram que Jesus, o Nazareno, estava passando. Marcos, o evangelista, ele afirma que Jesus, quando ele entrou em Jericó, um homem estava sentado na beira do caminho, cego. E ele, curioso para entender o que estava acontecendo, irmã Patrícia, ele perguntou o que é, quem que é, e eles falaram com ele, é Jesus que está passando, mas é Jesus o Nazareno. Eu sei que hoje em dia parece ser até elegante, bonito, é até uma virtude, né, falar que Jesus é de Nazaré, Jesus de Nazaré. Quantos já virou até uma força de hábito das pessoas falarem Jesus de Nazaré. Mas quando aquele povo falou, quem está vindo aí é Jesus de Nazaré. Sabe o que ele estava falando, João? Que quem estava vindo ali era um idiota. Jesus era um idiota. Quem vindo aí é o roceiro, é Jesus o roceiro. Porque Nazaré era o interior daqueles bravos. Você lembra que o que eles disseram? Será que pode vir alguma coisa boa de onde? De Nazaré? E eles falaram, olha lá, está vindo Jesus de Nazaré. Mas aquele cego, ele enxergava muito mais do que aqueles que estavam vendo. Porque aquele cego falou, quando eles gritaram, é Jesus de Nazaré, é esse capial que está vindo. Ele inverteu. O cego falou, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cego, ele estava conseguindo enxergar o que aqueles que tinham visão não conseguiam. Porque Jesus é impossível de enxergar com olhos naturais. Jesus é impossível compreender matematicamente. Jesus é impossível de compreendê-lo psiquiatricamente, porque Ele é Deus. Só há uma maneira de conhecer Jesus, é pela fé. Quantos têm fé? Diga glória a Deus. Hoje os seus olhos vão ver o Senhor. E aquele cego então diz, Bar Davi, ele dizia, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E então, aquele cego, que outrora estava na beira do caminho, encontrou com um rei que poderia mudar a sua história. Sabe o que é muito interessante? Que um clamor cheio de fé, porque Jesus era um rei. Ele não era rei porque ele veio da família de Davi, que era um rei.
Jesus era rei porque ele é Deus, que encarnou e veio à terra. Por isso ele não é só rei, ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Por isso um clamor cheio de fé pode fazer o rei dos reis parar. Se você clamar pelos seus filhos, olha para cá, você vai ver. Deus vai intervir na vida dos seus filhos e essa história vai ser transformada. Se você clamar hoje pelo seu casamento, Deus vai abençoar seu casamento. Por que que Deus vai fazer? Porque eu e você, querido, estamos servindo a um Deus que nos dá atenção. Pessoas nos desprezam. Agora, eu fico olhando, eu não estou criticando, ainda que eu fico irritado. Agora tem uma ferramenta no WhatsApp que ninguém consegue ver que ele viu. Vai ver, né? Porque você está olhando para o cara está com o celular na mão, aí você olha aqui, você está em frente a ele. Aí o dele está com... Ele está olhando, mas ele não te responde. É só uma maneira de te desprezar e falar assim, não, eu estou desprezando, eu te amo. Uma hora eu vou ver. Então, pessoas nos desprezam. Você sabia que nós vivemos na geração mais depressiva que já passou por essa terra? São pessoas desprezadas. São filhos de pais presentes, mas de expressões de amor ausente. São pessoas que sofrem. Pessoas que estão vivendo uma vida aquém. Mas hoje eu estou aqui para dizer para você, Jesus te leva a sério. Quando você clamar, Ele para. Ele para te ouvir. E em breve você vai ver. Talvez aqui sentado do seu lado, o resultado do seu clamor. Quantos podem dizer glória a Deus? E paralelo com a história de Josué, Bartimeu gritou, o rei parou. Mas houve um momento em que Josué, lá mesmo, nesse mesmo lugar, Josué, a Bíblia diz, que ele estava lutando contra os amorreus, e não muito longe de Jericó, eles marchavam e lutavam à noite, de dia. E eles estavam vencendo a guerra. Mas quando eles viram que o sol ia se pôr, e eles não tinham capacidade de vencer aquela guerra à noite, Josué, naquele mesmo lugar, ele ergueu os olhos para o céu e clamou, e Deus parou o sol. A Bíblia diz que o sol parou, Josué então venceu a guerra, e ele percebeu, lá em Josué capítulo 10, verso 12, diz, então Josué olhou para o sol, e foi isso que ele disse, esse não é muito ousado, sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E preste atenção, é sabido de todos nós, que o sol, ela exerce uma força, uma atração gravitacional sobre todos os planetas, todos, não só a Terra, todos os planetas. E quando o sol para, ele afeta tudo. Mas por causa de um clamor de um homem, Deus fez isso. Então, muitas vezes, eu e você, o que nós precisamos de entender é que o nosso Deus nos leva a sério, o nosso Deus nos ouve. É muito bom quando você vê um comandante do exército gritar e o sol parar. Mas é fabuloso quando você vê um mendigo na beira do caminho, clamando, e o Rei dos Reis parando e mudando a realidade dele. O clamor que fez o sol deter 1.300 anos antes de Cristo, agora faz o sol da justiça brilhar diante dos olhos de um mendigo pobre à beira do caminho. Parece ser coerência ou coincidência, mas não é. É só Deus falando para você que eu e você somos como esse pobre mendigo na beira do caminho. Eu e você somos pessoas que necessitam. Ei, olha cá. Eu e você não precisamos. Nós necessitamos da graça do Senhor. Se Deus tirar a mão de sobre nós, a
nossa vida vira um caos. Não preciso de te contar, você já sabe. Casais que se amavam, de repente, acabou. Famílias maravilhosas, filhos que foram amados, de repente, aquele filho passa a odiar a mãe que o amamentou. Você sabe, é sabido, de repente, num golpe, numa circunstância, toda a sua economia se vai, e você agora se pega numa situação que você já sofreu tanto, que às vezes precisar da ajuda de alguém. Mas lá em Marcos capítulo 10, verso 48, diz: enquanto Bartimeu clamava, muitos o repreendia para que o calasse. Mas a Bíblia diz que quanto mais eles falavam para ele calar, mais alto ele clamava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que isso nos diz no contexto nosso de hoje? Significa que a sociedade, irmãos, a cada dia que passa, ela nos oprime mais. Ela não quer que ninguém sirva a Deus. Servir a Deus virou uma perca de tempo. Parece que Deus é aquele Deus lá de Nazaré, é o Jesus capial. Não, filho, o nosso Deus é o Deus que fez parar o sol. E eu quero profetizar, Deus vai mover céus e terra, e você vai ver, Deus vai te prosperar. Aquilo que você colocar a planta dos seus pés, Deus vai mudar a realidade. Você vai ver sua parentela se converter. Deus vai te prosperar, porque Ele tem poder, e Ele dá atenção ao seu clamor. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Segunda coisa, um clamor pode quebrar a maldição e purificar a impureza. Desde os dias de Josué, Jericó se tornou conhecida pela cidade amaldiçoada. Depois de Josué, a Bíblia diz que homens circuncidaram, uma vez por dia, durante 6 dias, eles rodavam Jericó. E no 7º dia eles rodaram 7 vezes. E na 7ª vez, Josué diz: grita, porque o Senhor vai nos dar essa cidade. E até hoje, que se você chegar lá, vai estar os destroços, porque em uníssimo, todos juntos gritaram, e aqueles muros caíram, então aquele povo foi abençoado. Mas Acã transgrediu, e ele morreu, lá em Jericó. Josué capítulo 6, verso 26 diz: naquele tempo Josué fez o povo jurar de dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos e custará mais novo as portas. Josué amaldiçoou a cidade, ninguém poderia reconstruir, ou então seria destruído. E o primogênito morreria. E lá em 1 Reis 16, 34, diz que durante o reinado de Riel, de Betel, reconstruiu Jericó, lançou os alicerces à custa da vida do primogênito. Viram Abirão, e quando conseguiu estabelecer as portas da cidade, seu filho caçula, Segube, morreu, conforme fora determinado pela palavra que o Eterno havia proferido por intermédio de Josué, filho de Num. Essa cidade de Jericó era uma cidade, então, amaldiçoada. Agora Deus envia o seu filho para essa cidade amaldiçoada. Agora preste atenção. Quando Jesus chegou na cidade da maldição, ele chegou abençoando. É como eles dizem, né? Vamos chegar chegando. Os irmãos já viram? Eles, às vezes, quando a gente ia para as festas e tal. Irmãos, às vezes a gente faz umas bobagens. Irmãos, vocês já viram bobagem que você fez no passado, que você arrepende? Eu me arrependo de muito. Eu comprei um carro 0 quilômetro, arranquei as molas dele e cismei. Vou chegar chegando, porque trem arrastando um prejuízo. Mas Jesus realmente, quando ele chega mesmo. Ele chega e abençoa.
abençoa. E Jesus chegou abençoando, ele chegou tocando, curando, tirando a maldição. Quando Jesus chega, um tempo novo começa. Você pode me ajudar com essa pessoa aí do seu lado? Fala com ela, Jesus vai chegar na sua vida hoje. Fala com ela, Deus vai começar um tempo novo. Quantos creem, diga glória a Deus. Fala com ele, o tempo é hoje. Fala com ele, não é amanhã. Fala com ele, ainda hoje. Deus vai mover na sua vida. Quantos creem, diga glória a Deus. Então preste atenção, irmãos. Naquele lugar havia muitas pessoas que enxergavam, mas eles não tiveram olhos para ver o Senhor. E agora tem um cego que não via nada, mas espiritualmente ele conseguia enxergar o Senhor. E quando o Senhor ouviu o clamor, a maldição foi removida e a impureza, o Senhor removeu da vida dessa pessoa. Às vezes, a gente não consegue compreender o favor de Deus. Por isso que a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Existem coisas que você precisa de crer além do que os seus olhos veem. Talvez você está aqui essa noite e talvez você sente que áreas da sua vida é amaldiçoada. A gente como pastor se depara com isso sempre. Há pessoas que dizem, parece que a minha área sentimental é amaldiçoada. Parece que a minha vida financeira é amaldiçoada. Tem outros que sentem e creem, mas não falam. Mas fica olhando, se comparando e dizendo, parece que há uma resistência contra a minha vida. Irmãos, para de crer assim, você é abençoado. Por quê? Porque Jesus chegou, e quando Jesus chega, a maldição é quebrada e a impureza é removida. Se ele não chegou, ele vai chegar hoje, e a circunstância da sua vida vai mudar. Você não tem que mudar a circunstância, você tem que crer no poder de Deus, que quando Deus chega, a história muda. Um cego que não enxergava nada, mas Jesus chegou, e houve-se um clamor, mas agora os olhos daquele cego vê. É um negócio magnífico. Agora você quer ver algo mais magnífico que isso? Quantos querem ver? Diga amém. E eu já vou terminar. O terceiro, Deus derrubou a muralha e curou a cegueira. Não adianta só derrubar a muralha, a cegueira tem que ser removida. Hoje eu estava falando aqui de manhã, eu pregando, me lembrei. Um dia eu fui fazer uma visita no hospital, tinha uma pessoa muito enferma, em coma. E eu me lembro que eu cheguei lá, e tinha tudo quanto é tipo de religião ali. Talvez a família dos enfermos não tinha uma fé estabelecida. Eu olhei aquilo e falei, não vou orar. Falei, amigo, o pessoal já está aí, já estão assistidos, eu vou embora. E ficaram bravos, por que o senhor vai embora, pastor? Vem cá orar. Eu falei, irmãos, com todo respeito, a minha vida é para glorificar a Deus. Se essa pessoa for curada, quem vai receber a glória? Vá que estão com a estátua de Exu lá debaixo do travesseiro dessa pessoa. Eu não vou orar. Às vezes a gente tem umas atitudes, você acha que a gente está sendo radical, mas graças a Deus que o Espírito Santo livra-nos de toda condenação. Talvez você pensou a mesma coisa, mas sabe por que não adianta só curar? Porque muitas pessoas recebem cura, mas elas não veem o Senhor. E por isso, elas não seguem. Esse cego, lá em Marcos capítulo 10, verso 49, diz, parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando sobre si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. O que significa, irmãos, jogar fora essa capa? Significa que
Ninguém consegue voltar da mesma maneira quando ele tem um encontro com Jesus. E olha que coisa interessante. O manto na Bíblia, hoje em dia é um adesivo, né? Então, se alguém tem um filho especial, coloca-se um adesivo no carro e aonde que ele chega, se a vaga ali for determinada para alguém com deficiência, ele tem prioridade ali. Da mesma maneira, esse cego, toda pessoa que tinha uma deficiência nessa época, ele andava com a capa, para que todo mundo reconhecesse que ele era um cego legal, ele não era trapaceiro. Porque até nessa época já tinha os espertões que se faziam de mendigos, de enfermos, para arrecadar dinheiro. Mas quando tinha capa, era como dizia, ele era um merecedor da esmola, porque ele era alguém que estava com a capa que justificava o seu estado de vida. Mas a capa na Bíblia representa uma maldição no homem, que se chama justiça própria. É quando o homem quer cobrir a sua realidade, transmitindo, aparentando uma coisa que ele não é. Adão e Eva pecaram, eles viram que estava nu, e a melhor opção era chegar diante de Deus e dizer a verdade, e clamar, mas eles não clamaram. A Bíblia diz que eles pegaram folha de figueira e se vestiram. Eles queriam usar da justiça própria para justificar o estado degradante que eles estavam. Muitos homens, muitas mulheres de Deus precisam lançar fora as suas capas. Qual capa, pastor? Muitas pessoas dizem, eu sou assim porque eu tenho a minha história, eu cresci em um lar de pais separados, eu sou assim porque eu nasci num lar pobre, eu sou assim porque eu sofri tal prejuízo, eu sou assim por causa dessa capa que aqui está. E no verso seguinte, lá em Marcos 10:51, diz, perguntou Jesus, o que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus disse, vá, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Os irmãos podem subir, eu já vou terminar. Olha para cá, irmãos. 1.300 anos antes de Cristo, um homem grita, as muralhas caem. E agora, 1.300 anos, essa mesma história se repete. E a gente vê que as paredes da cegueira caíram. O mendigo gritou e os maiores muros da vida desse homem caiu. Eu e você precisamos, irmãos, de ter um entendimento muito claro a respeito do Evangelho. Talvez você está querendo saber por que eu não orei lá no hospital. Porque talvez você, como muitos, tem uma mente que precisa de ter um ajuste acerca de Jesus. Tem pessoas que vêm para a igreja porque eles querem só um milagre, só querem ver, só querem voltar a andar. Mas pessoas que recebem milagre não seguem a Jesus. Diferente, que a Bíblia diz que quando esse cego, Vitor, viu Jesus, a Bíblia diz que imediatamente ele levantou e o seguiu caminho afora. Eu amo natureza. Eu agora estou andando pela cidade, a gente vê uns ipê amarelo, né? A coisa mais linda do mundo. Eu fico pensando, tanta coisa para esse cego ver. Tanta coisa, Carlos. Ele podia querer ver o rosto da mãe, não é? Eu quero ver o rosto do meu pai. Ele poderia ver, cadê?
Ele poderia estar deslumbrado com as construções. Ele podia olhar para o céu e ver o azul do céu. Podia olhar as carroças, na época não tinha carro, eram as carroças, os cavalos. Mas quem vê Jesus, ele não se apaixona por coisas aqui dessa terra. O interesse de Jesus, irmãos, não é só curar você. Porque Jesus, ele quer você. Ele quer relacionar com você. Jesus só não quer só te dar coisas. Não, Jesus quer ter um relacionamento com você. Jesus nunca, nenhum dos discípulos, Jesus curou e falou, agora me segue. Não, nenhum. Porque Jesus é o Deus de toda graça. Quando Ele cura de graça. Mas todo cego que um dia vê a Cristo, por escolha própria, imediatamente ele torna a ver. E ele seguia Jesus, estrada fora. Fica de pé no seu lugar que eu quero olhar com você. Porque Jesus nunca força ninguém a andar com Ele. Mas quando esse homem voltou a enxergar, a primeira coisa que ele viu foi o filho de Davi. Foi o rei que se tornou um servo. Foi Deus que se tornou homem e veio à terra. Por amor a essa humanidade, ele veio salvar. Enquanto cego, aquele homem estava distante. Mas no momento que os olhos dele foram abertos, ele passou a enxergar e ele decidiu seguir Jesus. Talvez você está aqui, como esse cego Bartimeu. Cego, pobre, vivendo à margem da sociedade, sem futuro e sem esperança. Ou quem sabe você está aqui, já pensou em tirar sua vida, já pensou em sumir do mundo, para ninguém te ver mais. Talvez você está aqui, esteja vivendo com uma dor no peito. Eu já senti essa dor no peito. Há momentos que é um abafamento, uma tristeza no coração, que você não consegue enxergar o caminho. Tudo perde o valor. Você conquista aquilo que você achou que podia preencher, e quando você vê, está lá o vazio. Porque é só Jesus. Não é só receber cura, tem que ver Jesus. Feche os seus olhos no seu lugar, que hoje eu quero orar por você. Deus vai fazer milagre na sua vida, mas o maior milagre é ver Jesus. Porque quem vê Jesus confia nele. Quem vê Jesus, meus irmãos, anda com ele. Quem vê Jesus, ele clama. Quem vê Jesus, ele ergue a voz e clama, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque ele confia que há um Deus que está ouvindo. Quem sabe essa noite você não tem que clamar, filho de Davi, tem misericórdia do meu pai. Filho de Davi, tem misericórdia da minha mãe. Quem sabe você não está aqui e esse aperto no peito está aí, e você tem que gritar, filho de Davi, tem misericórdia dos meus filhos, dos meus irmãos, tem misericórdia dos meus tios. Talvez você está aqui e tem que gritar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque talvez você está à beira da depressão. E o que atraiu você aqui foi porque você ouviu que havia um ambiente aqui de unção, de vida. E alguém testemunhou para você que era possível Deus te curar. Sim, Deus te leva a sério. Você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Mas é necessário você clamar. Enquanto ministramos essa canção, você pode verbalizar o seu clamor. Você pode orar ao Senhor e dizer: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Vamos interceder nessa hora.
enquanto essa canção canta, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, ore ao Senhor. Ora ao Senhor, ore ao Senhor nessa hora. Clame a Ele. Clame a Ele. O que está tirando a sua paz? Clame ao Senhor. Deus está ouvindo. Ele está aqui para te curar. Quem contra nós será? Clame a Ele. Pastor, não vai deixar faltar. Pede para o seu não Pai. Vou temer. Eu só preciso crer. Ele não vai desprezar o seu clamor, minha irmã. Clame. Ele está ouvindo o seu clamor. Quem me prometeu. Clame, clame, clame. Homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. Quem me prometeu não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. O meu Deus nunca falhou. Clame pelos seus filhos. Clame pelo seu pai. Clame pela sua família. Terra e céu passarão, mas sua palavra permanecerá. Espírito Santo, eu quero hoje clamar ao Senhor. Estende a sua mão, salva esse casamento, Espírito Santo. Salva essa família. Salva a juventude dessa moça. Salve esse filho, Senhor. Eu clamo a Ti. Estende a sua mão de poder. Promova cura nos familiares dos Teus filhos. Espírito de Deus, eu clamo a Ti, abra os olhos dos Teus filhos, que eles possam ver a Tua bondade, o Teu amor, manifeste-se com poder sobre a vida deles, remova toda cegueira espiritual nessa noite. Eu declaro corações quebrantados. Revela-te, Pai. Revela-te em amor aos Teus filhos. Faça, Senhor, essa fé brotar. Que eles venham crer que eles não estão orando a um Deus surdo. O Senhor ouve as nossas orações. Eles não estão orando a um Deus que não fala, a um Deus cego, não. O Senhor vê e ouve as nossas orações. Por isso eu quero declarar, Espírito Santo, milagres, milagres, eu quero declarar em o nome de Jesus, não vai acabar. Quero declarar em o nome de Jesus, não vai se perder. Quero declarar em nome de Jesus, não é hora de você parar, não é hora da sua vida acabar. Há mais de Deus para você em nome de Jesus. Quero declarar em nome de Jesus que toda depressão, toda angústia, todo medo seja removido agora. Que os seus olhos sejam abertos e que você veja Jesus, a graça dele. Ele é rei, mas ele para te ouvir. Ele trouxe você aqui para falar com você. Ele está com você. E hoje ele remove toda cegueira espiritual. E você não vai só querer os milagres, você vai andar com ele.
Ele vai fazer tudo novo. Ele vai trazer oportunidades novas. Ele vai abrir portas novas. Ele vai liberar unção nova. Ele vai liberar caminhos novos. Ele vai te dar novos amigos. Ele vai te dar. Portas novas vão se abrir. E você vai viver uma vida extraordinária, seguindo a Jesus. Erga sua mão para o céu. Diga comigo: Senhor Jesus, nessa noite, pela fé, eu declaro removida toda cegueira espiritual. Diga: eu escolho confiar no Senhor, e eu entrego a minha vida, os meus caminhos, a minha família nas mãos do Senhor. Diga: porque eu creio. Diga: porque eu confio que o Senhor nunca vai me deixar, jamais vai me abandonar. Diga: eu creio que essa noite o Senhor ouviu o meu clamor e a minha história será transformada. Quantos creem? Diga glória a Deus. Você pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor. Vamos em fé declarar: quem nos prometeu, Ele é fiel. Quem me prometeu, Ele é fiel. não Ele é homem fiel. pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. Quem me prometeu, Não vai acabar. não é Você homem não vai pra perder. mentir, nem filho do homem pra se arrepender. Oh! O meu Diga! Deus nunca falhou e não falhará. Ele cumprirá. Terra e céu passarão, mas tua palavra permanecerá. Quantos creem? Digam glória a Deus. Não vai acabar. Deus vai promover um milagre na sua vida. O que vai mover você a servir a Ele não é força, não é violência, não é barganha nem troca. Hoje Ele vai revelar diante dos seus olhos a face dele de amor. E você vai segui-lo, servi-lo. Porque quem vê a Jesus o recebe. E quem o recebe, não há espaço. Não há espaço. Não tem percas tão grandes nessa terra que possa te deixar vazio, porque você já foi plenamente preenchido pelo amor e pela graça do Senhor. Quantos podem dizer glória a Deus? No mundo tereis aflições, mas hoje eu quero te convidar. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Até aqui o Senhor nos ajudou, mas tem muito mais por vir por aí. Quantos querem viver uma vida ainda mais abençoada? Diga glória a Deus. Quantos creem que o nosso Deus é fiel? Diga aleluia. Enquanto nós entregamos a ceia, vamos declarar: Ele é fiel. Ele é fiel. Vamos declarar em fé. E não falhará. E Ele foi fiel ontem, é fiel hoje, e não falhará. Pega aí a sua ceia, E o seu pão, o seu cálice. E Ele foi fiel ontem, é fiel hoje, e não falhará. E não falhará. O meu Deus nunca falhou e não falhará. Ele cumprirá. Terra
pegaram? Quem não pegou, erga a mão. Se você não pegou, erga a mão que nós vamos entregar para você. Todos pegaram? Tem um irmão ali que não pegou. Olha para cá, irmãos. Eu sinto de dizer isso para você. Tem pessoas aqui que os últimos meses foi de muita festa para você. Mas parece que a festa acabou. Você foi assolado por muitas más notícias. Mas hoje eu estou aqui para dizer para você e te assegurar: a festa não vai acabar. A Bíblia diz que o reino do Senhor é justiça, paz e alegria. A festa, a alegria não vai acabar dentro da sua casa, nem na sua família. Tudo aquilo que você intentar fazer, você vai ser bem sucedido. Erga o seu pão para o céu. Jesus falou: esse é o meu corpo que foi moído por amor a vós. E nós vamos declarar que esse é o corpo que levou todos os nossos pecados. E hoje nós podemos clamar, porque o rei não avalia aquele que clama, porque ele já avaliou o sacrifício, e o sacrifício foi aceito. Erga o pão, diga comigo: Senhor Jesus, esse é o teu corpo que foi moído por amor a mim. Nesse corpo o Senhor levou todos os meus pecados. Diga: nesse corpo o Senhor levou todas as minhas enfermidades. Diga: nesse corpo o Senhor levou toda a minha vergonha. Ao comer desse pão, eu declaro que eu viverei uma virada, um recomeço na minha vida. Diga: eu creio que Jesus é por mim e eu terei vitória para a glória do Senhor. Quantos podem dizer amém? Erga o cálice, diga comigo: Senhor Jesus, este é o teu sangue da nova e eterna aliança. Diga: ao beber desse cálice, eu piso agora na cabeça do acusador, porque esse sangue apagou o meu passado, e hoje eu entro com ousadia no trono da graça e me aproprio de toda herança, porque este é o sangue da nova aliança que me fez filho, e como filho eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Ao beber desse cálice, eu me coloco na posição de vencedor, porque eu sou vencedor por esse testemunho que é o sangue da nova e eterna aliança. Quantos podem dizer glória a Deus? Coma do pão com alegria, beba do cálice em nome de Jesus. Não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. Quem me prometeu não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. O meu Deus nunca falhou e não falhará, Ele cumprirá. Se você já tomou, erga sua mão para o céu. Já deu tempo de você aprender. Essa canção é palavra de Deus. Vamos juntos declarar. Você sabe por que Deus nunca falha? Por causa do sangue. Ele poderia escolher não te abençoar, mas Ele fez com aliança com Jesus. E agora, quando Ele abençoa você, Ele glorifica o nome de Jesus. Por isso que o favor é imerecido. Quantos creem que Deus é fiel? Pastor, o que significa isso? Todas as promessas que Ele te fez vai cumprir.
para a glória do Senhor. Quantos creem nisso? Ergue a sua mão para o céu. Vamos declarar bem forte. Declare em fé. Em fé. Não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. Quem me prometeu não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. O meu Deus nunca falhou. E não falhará. Ele cumprirá. Terra e céu passarão, mas tua palavra permanecerá. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Você é vencedor. Hoje Deus é por você. não Se prepare para viver os melhores dias da sua vida. Vai em paz. Creia nisso. Ele é fiel. Não permita que circunstância nenhuma defina o Senhor. Ainda que você seja um cego mendigo na beira do caminho, se você clamou, Deus parou. E se Deus parou, Ele vai se revelar a você. Cura de Deus virá. Restauração de Deus virá. Sua casa vai ser transformada. A glória do segundo momento será maior do que a glória do primeiro momento. Não vai acabar. Não vai acabar. Eu sinto que um vinho novo desceu sobre nós essa noite. Um vinho novo, uma alegria nova. Nós vamos sair daqui com o coração cheio de fé. Deus está trabalhando em meu favor. Pastor, mas eu não mereço. Nem eu. Eu creio é na graça bendita. Jesus se fez o que eu era, para hoje me colocar na posição dele. Eu sou filho amado do Senhor. Quantos filhos amados tem aqui essa noite? Diga glória a Deus. Geralmente a gente declara